O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Vamos celebrar os 15 anos do primeiro vinho do Porto Rosé. David Guimarães, enólogo da empresa, explica como nasceu o Pink Croft. Estamos aqui num momento de celebração e 15 anos depois tudo parece fácil e que foi um percurso fácil de chegar cá. Mas a verdade é que isto começou quando me foi desafiado se era possível fazer um Porto Rosé. E como devem imaginar, num setor com 300 anos de história, inovar com um vinho do Porto completamente novo foi um desafio. E os rosés, do modo geral, do mundo do vinho, já estão da moda há algum tempo. São muito fáceis de beber, são informais e, para o vinho do Porto, isto era uma grande oportunidade para entrar nesta categoria de vinhos. E foi isso que me debrucei em fazer. Foi uma abordagem a pegar da minha experiência que eu trouxe da Austrália, onde eu me formei em enologia, para fazer uma abordagem de novo mundo. Pegar em uvas de zonas do Douro que até aqui não tinham grande potencial para categorias especiais de vinho do Porto, e aproveitar estas uvas pela sua frescura, pela acidez, e fazer um Porto Rosé, que é um Porto que se quer que seja jovial, muito fresco, muito atrativo. E foi assim que foi criado o Croft Pink. E quando veio para o mercado, foi com muita surpresa que pessoas viraram-se para mim com espanto e disseram: David, tu fazes grandes vintage, grandes vinhos do Porto que têm um reconhecimento mundial. Como é que é possível que fazes um Porto Rosé? Uma coisa tão fácil, tão oposta aos vintage. E para mim foi muito fácil responder que onde um Porto vintage é verdadeiramente uma coisa histórica, uma coisa única, é preciso muita experiência para o fazer, mas para fazer um grande rosé também é preciso ter muita técnica e saber fazer um vinho com a qualidade que este tem. E foi fácil convencer as pessoas na empresa ou até fora da empresa que era possível fazer um vinho deste género e torná-lo um êxito, aliás, como se confirmou? Sim, dentro da empresa não foi difícil porque o nosso espírito de inovação sempre existiu. E eu com a minha equipe, que trabalhamos nisto juntos, não foi nada difícil de embarcar neste desafio. Talvez a reação mais conservadora veio de fora da nossa empresa, de outras empresas do setor, que consideravam fazer um rosé um bocadinho uma blasfémia. Mas aqui eu contrario até com muita facilidade, porque se um Porto Rosé, para ter a qualidade que tem, temos que ter uma abordagem tão cuidadosa e para fazer este Porto Croft Pink com a frescura, com a qualidade que tem mais preocupação do que alguns vinhos de Porto de entrada de gama que se vê aí no mercado. Ou seja, teve que desenvolver novas técnicas para fazer este vinho? Sim, a abordagem que eu fiz na vinificação deste Porto Rosé foi uma abordagem que eu trouxe dos meus anos da Austrália, uma filosofia, vamos dizer, de novo mundo, em que vamos fazer uma vinificação moderna, com decantações a frio, fermentações a baixas temperaturas e tudo que vai promover este vinho que tem uma frescura muito grande, uma elegância, uma facilidade de ser consumido jovem. É rádio, por isso dá para... Faz mal, eu corto. Falar em jovem, a ideia da criação deste vinho era também para atingir um público mais jovem que não estava muito habituado a beber o clássico Porto? Sim, um dos atrativos para este projeto foi exatamente atingir um mercado-alvo que olhava para o vinho do Porto com alguma formalidade, ou consumidores que tinham provado outros estilos de vinhos do Porto, a dizer, isto não é muito para mim, e que
fazendo um Porto Rosé com a sua facilidade de beber de uma forma informal, já tinham outra abertura para o consumir. E isso foi, sem dúvida, um dos fatores motivadores para criar este novo estilo de vinho do Porto. E agora, 15 anos depois, ainda lhe chamam nomes feios ou já toda a gente está convertida e acha que foi uma bela ideia? 15 anos depois, talvez o maior elogio é olhar para o número de empresas de vinho do Porto que também estão a produzir estes Portos Rosés e hoje é uma categoria já bem estabelecida no setor de vinho do Porto, mas com agrado ainda vejo que o nosso Croft Pink é visto como uma referência dos Portos Rosés no setor. Este Pink é apresentado como uma espécie de ruptura em relação à tradição. Há quem diga que o setor do vinho do Porto é uma espécie de petroleiro, ou seja, no sentido em que para se mexer é uma dor de cabeça. Concorda com esta visão? O setor do vinho do Porto é considerado um bocadinho como petroleiro, no sentido em que nós temos muitas tradições que estão muito regulamentadas e alterar a regulamentação é sempre complexo. No entanto, quando vem uma inovação como esta, nós temos que ser criativos e é verdade que o Croft Pink não nos foi difícil mexer nesse petroleiro pela forma criativa como chegamos ao mercado. Mas há outras inovações e mais recentemente nós lançamos exatamente o mesmo Croft Pink numa lata, já num premix com água tónica e aí já levou algum tempo a criar a nova regulamentação para isso ser possível. Se calhar, para o nível de inovação que foi feito, não fomos assim tão petroleiro como isso. E houve aí muita sensibilidade, tanto de parte do Instituto de Vinho do Porto, até como o próprio Ministério da Agricultura, que apoiou muito esta nova iniciativa e mostrando que o vinho do Porto, mesmo tendo 300 anos de história, consegue continuar a inovar com produtos novos para captar segmentos de mercado que até aqui não estavam a olhar para o vinho do Porto. Ultimamente, a venda dos vinhos do Porto tem estado claramente em queda. A criação destes novos produtos, o Pink e a Lata, pode ser um caminho para inverter esta tendência? Isso é a mesma coisa que dizer que o vinho em Portugal também está em queda, porque há 50 anos atrás o consumo per capita de vinho era o dobro do que é hoje. E hoje bebe-se menos vinho do que se vendia há 50 anos, que se bebia há 50 anos atrás. No entanto, nunca se bebeu tanto vinho de qualidade em Portugal como se bebe hoje. E o vinho do Porto é exatamente a mesma coisa. O vinho do Porto tem diminuído as suas vendas em volume nos últimos 20 anos. Mas nunca se bebeu tanto vinho de Porto de qualidade como se vende hoje. E todos nós, como consumidores, julgo que temos uma maneira de pensar semelhante. Nós bebemos menos em quantidade, mas quando bebemos melhores vinhos. E o vinho do Porto está exatamente a passar por essa fase. Os vinhos mais baratos de entrada de gama vende-se menos, mas nunca se vendeu tantos vinhos de Porto, Taunis velhos, LBVs, vintage, como se vende hoje. Em quase todas as entrevistas que li para a preparação desta entrevista, falava muitas vezes da importância neste processo da Quinta da Rueda. Afinal, que papel é que a Quinta da Rueda teve em todo este processo? A Quinta da Rueda é referenciada muitas vezes como a joia da coroa das vinhas do Douro. É uma quinta exatamente no centro do Douro, junto à Vila do Pinhão, e é uma quinta que tem uma história ligada ao vinho do Porto desde os seus primeiros dias. Mas foi exatamente na crise grande da filoxera, que no fim do século XIX devastou as vinhas da Europa, que houve um grande trabalho para procurar uma solução para as novas vinhas após termos resolvido o problema da filoxera. E na Quinta da Rueda, ainda hoje, temos uma vinha, que é a vinha da Ferradura, que foi plantada na última década do século XIX. E essa vinha ainda existe hoje. E, portanto, essa e outras vinhas que nós chamamos a primeira geração pós-filoxera têm sido muito inspiradoras para nós
práticas empíricas lá utilizadas. E o desafio meu, nestes meus anos a trabalhar em conjunto com o meu colega António Magalhães, de dar à nossa viticultura de hoje a sabedoria que temos das práticas modernas, mas não esquecer de todo o conhecimento empírico que estas vinhas antigas nos têm ainda para nos dar. E penso que é isso que temos conseguido devolver ao Douro, exatamente estas práticas tradicionais em viticultura moderna. Há muita gente que diz que o Douro, de alguma forma, pode ter o futuro ameaçado em termos de produção de vinho porque não há gente para trabalhar. Acha que isto, de facto, pode ameaçar a criação de vinho aqui? Ou é um cenário demasiado dramático? O Douro tem um desafio grande. O Douro é uma região de viticultura de montanha que é muito trabalhosa, muito dispendiosa pelas suas características. Uma vinha na planície consegue mecanizar a maior parte das suas tarefas e o Douro não consegue. No entanto, a região do Douro tem uma área de vinha demasiado grande para o mercado que existe e pelo qual não consegue valorizar a sua uva de uma forma que compense trabalhar tanta área de vinha. Porque a nossa falta de mão de obra, essencialmente, existe porque não há rentabilidade económica para atrair a mão de obra. E, portanto, nós temos desafios estruturais e ligado àquilo que há pouco estávamos a falar. Hoje bebe-se menos, mas bebe-se melhor. Então, se bebe-se menos, mas bebe-se melhor, nós temos que ajustar a área de vinho de acordo com aquilo que o mercado quer. E esse é o nosso desafio no Douro. E temos também, como já referiu, o preço da uva. Ainda por cima, tanto quanto eu percebi, os produtores de vinho do Porto queixam-se de haver algum tipo de deslealdade, se eu assim posso chamar. Porquê é que o quilo de uva para os vinhos de mesa são um preço e para os do Porto são outro? Nós no Douro vivemos uma situação caricata, mas verdadeiramente vergonhosa. Como é que é possível uma videira no Douro produzir 2 denominações de origem? Produz uvas para denominação de origem Porto e a mesma videira também produz uvas para denominação de origem Douro. Mas as uvas que vão para vinho do Porto são pagas a mais do dobro do preço que as mesmas uvas que vão para vinho do Douro. É uma situação triste e existe porque o nosso setor não tem a competência de modernizar as regras, porque as regras que temos existem de quando a região só produzia vinho do Porto. E é essa vergonha que nós devemos sentir, todos nós que trabalhamos no Douro, e temos a coragem de sabermos adaptar as regras para a realidade que nós temos hoje. E quando vocês apresentam essa queixa, o que é que vos é dito do outro lado? Eu acho que nós em Portugal estamos habituados a queixar de muita coisa. E depois, infelizmente, empurramos demasiado para a frente com a barriga. Toda a gente está de acordo, mas falta liderança para mudar o que está mal. E eu gostava de ter uma solução, mas, acima de tudo, gostava que já que temos um Estado tão regulamentado, e no nosso caso do setor da região do Douro, que é o Instituto de Vinho do Porto, eles sabem o que é preciso mudar para tornar a região mais correta, honesta. Para fecharmos, passar o tempo, olhar para o estado do tempo, é um sofrimento permanente para um enólogo? Agora veio tocar na ferida. E se estivesse aqui, eu vou fazer um comentário que os meus colegas vão se rir quando vão ouvir isto, que é quando caem umas pingas de chuva, para mim, ponho as mãos à cabeça, é um dilúvio. Isso, a verdade é que nós, como enólogos, nós queremos sempre fazer melhor e melhor em termos de qualidade. E, às vezes, umas pingas de chuva na vindima fazem sentir que é um dilúvio. Nós, na agricultura, o tempo é o que manda, é o que faz o ano ser extraordinário, bom ou fraco. E, portanto, mais do que nós humanos que estamos aqui a fazer o nosso trabalho, seja de viticultura, seja de enologia, o tempo ainda é rei. O incómodo dos produtores de vinho do Porto perante a diferença de preços da uva em pleno Douro.